Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Graças a Deus. Bom, gente, hoje eu trouxe essa pessoa aqui pra participar do vídeo, né? E a gente vai contar a história de como que a gente conquistou o nosso sonho, né, do carro próprio. A gente sonhou muito com esse carro e quando se realizou, aconteceu muita coisa. Então a gente vem contar pra vocês a história de como a gente realizou esse sonho, né? Exatamente. Chega de falatório e vamos pro vídeo. Bom, meus amores, primeiramente, se vocês ainda não assistiram ao vídeo que eu conto de que a nossa casa própria não deu certo, a compra da nossa casa própria não deu certo, eu recomendo que você primeiro assista esse vídeo e depois você venha assistir esse, para vocês entenderem o que foi que aconteceu e o porquê que a gente conseguiu comprar o carro, tá? Mas resumindo, nós estávamos decidindo se a gente iria continuar com a compra da casa ou não. Porque como a gente teve muitos problemas, que eu conto no outro vídeo, a gente estava naquela, compra ou não compra? Vai em frente ou não vai em frente? Um certo dia, no dia 15 de janeiro de 2021, eu estava de folga e eu insisti muito para esse ser humano aqui ir comigo no cinema. Só para dizer que ele não queria ir comigo. E eu, como diz o costume, normalmente eu não queria ir, porque eu não queria ir mesmo, né? Aí ela por fim me convenceu, eu digo, vamos embora, vamos. No caminho, a gente estava passando em frente a várias lojas de carro que tem aqui na cidade. E aí a gente parou para olhar um carro, né? Ficou olhando os carros assim de uma loja, a gente não desceu do carro, apenas ficou olhando. Porque a gente já tinha conversado que se caso a casa não desse certo, a gente iria comprar um carro novo. A gente já tinha um carro, que era qual? A gente tinha um carro vermelho, né? Um Fiat Palio. 2004, que a gente não sabia nem que o motor estava solto. A gente tinha esse carro, porém, sempre, como eu disse, né? Sempre sonhamos com esse carro que a gente conquistou. E aí a gente passando em frente a essas lojas, essa pessoa aqui queria parar. E como já era 3 horas da tarde e eu queria ir pro cinema, eu não vamos parar, não sei o que, vamos pro cinema, depois a gente vem aqui e tal. E aí a gente foi. Quando chegou na rotatória, assim, no fim da rua, né, na rotatória, esse ser humano me fala o quê? Não, algo deu em mim, assim, digo, vamos voltar lá, bora, vamos voltar pra gente ver. A gente volta lá, a gente dá uma olhada e depois a gente vai embora. A gente tinha passado em frente a uma loja e tinha visto um HB20, sendo que era do outro lado do HB20, né, a loja. E aí a gente voltou pra ver esse HB20. E aí você desceu do carro, foi conversar com o homem, e aí o que aconteceu? Pronto, aí eu desci do carro, fui conversar com o vendedor e fui perguntar sobre os carros, os preços dos carros, né? E assim, os preços assim muito elevados, aquele negócio de loja. É porque o carro que tinha lá era um carro do ano, o HB20. Não era do ano, era só 2019, não, 2018. Não era nem o que a gente tinha comprado. Esse era 45, 55, teve um que era 65, e assim, Mil. Né? Aí o quê? A gente falou com o vendedor. A gente descobriu que o vendedor era crente também, evangélico, a honra e glória de Senhor Jesus Cristo. E ele disse, rapaz, é o seguinte, se vocês estão querendo comprar um carro, eu tenho um carro ali que está chegando amanhã, mas eu só posso mostrar as fotos amanhã. Pronto, e aí a gente concordou, a gente pegou o número do rapaz, o rapaz pegou o nosso número, WhatsApp, e a gente concordou de voltar no outro dia para ver esse outro carro, que era um HB20 que a gente sempre sonhou. Na verdade, eu sempre sonhei com esse HB20. Esse ser humano nunca disse assim, Deus, eu quero tal carro. Não, ele só dizia, eu quero um carro novo. Ou melhor, ele nem dizia que queria o carro, ele dizia que queria ficar com o Palio para sempre. Mas eu também tinha um sonho de ter um carro novo, porque eu não tinha condições de ter um carro, então aí, que a gente tinha, pronto. Aí a gente foi pro cinema, tal, no outro dia o rapaz mandou mensagem pra gente.
E aí, o que foi que ele falou? Não foi a história? Não, ele mostrou as fotos do carro. Ele disse, não, vem aqui olhar o carro. Aí eu fui mostrar o carro a você. Aí você... Aquele negócio todo, né? Que ela sempre faz comigo, né? De emoção. E a gente foi, né? E eu fui olhar o carro muito bonito, muito novo. Resumindo, né? Ele foi olhar o carro e aí ele ia só olhar e acabou que chegando em casa enviou os documentos. Só olhar. Ele ia só olhar. Chegou em casa, ele enviou os documentos para fazer análise de crédito, né? Com a insistência dela. Com insistência minha, porque ele não queria de jeito nenhum fazer. E aí a gente enviou os documentos, no caso o carro ia ser passado no meu nome. Porém, a prestação ficava muito alta, né? Foi, não. A prestação ela ficou razoável, mas ficou alta. O seu nome não deu certo. Não, meu nome deu certo, só que a prestação ficava muito alta. Eu não lembro de quanto era. 900 e pouco. E aí foi ditado o nome dele, deu certo. Na verdade, não deu certo a aprovação. Porque já passava das 6 horas e o banco, já o sistema tinha fechado. Então a gente tinha que esperar até na segunda-feira para poder saber se tinha dado certo ou não. E aí, isso era na sexta pro sábado. Aquela agonia do, ai meu Deus, vai dar certo, não vai dar certo. Na segunda-feira, o rapaz mandou uma mensagem dizendo que a aprovação do crédito tinha dado certo. Isso, eu tava no trabalho, ela não sabia, o rapaz tinha mandado a aprovação pra mim e quando eu mandei a mensagem pra ela, ela não acreditou. Ele não acreditou, acho que disse que era mentira minha. Porque eu não acreditava que realmente tinha dado certo. E aí a prestação ficou legalzinha pra gente e tal. Na segunda-feira, deu certo a aprovação, né? E aí, na quarta-feira, ele entregou o carro pra gente. Assinei o carro aí, menino. No mesmo dia, na segunda-feira, você assinou. Lógico, eu assinei digitalmente, muito bem, que negocinho bonitinho. No celular, só apertar o botão e assinou e acabou. Não sei nem onde é que tá o computador. Eu tenho que procurar. E aí entra, como você já contamos a história, foi muito rápido. A gente... ainda estava decidindo, né, se a gente iria comprar a casa ou não, por causa dos problemas que a gente teve com a casa. E a gente tinha orado a Deus que se fosse da vontade dele, da gente comprar a casa, as coisas iam fluir, ia dar certo. E se não fosse, né, ia continuar aquela enrolação. E se fosse da vontade de Deus a gente comprar um carro, a aprovação do carro ia dar certo também. E a aprovação do carro deu certo e a gente desistiu da casa, até porque estava tendo muito problema, e a gente compramos o carro, né? E aí vamos contar algumas histórias. Algumas histórias, inclusive pega lá o chaveiro do carro. O chaveiro do carro? Tá. Bom, gente, antes de comprar o carro, lá em 2019, como eu disse a vocês, eu sempre olhei para esse carro, que é um HB20, e eu sempre me via dentro desse carro. Eu sempre olhava e dizia, um dia eu ainda vou ter esse carro. E essa paixão por esse HB20 surgiu desde 2015, 2016. Então de lá pra cá eu sempre dizia que ia ter um HB20 e ele sempre dizia, não, meu bem. Um HB20 e branco ainda mais. A gente não vai ter esse carro porque a gente não tem condições financeiras e não sei o quê. E eu sempre dizia que um dia eu iria ter esse carro. E aí em 2019 eu comecei a trabalhar, né? 2019 foi um ano de muita bênção. Eu comecei a trabalhar e com os meus primeiros salários que eu recebi, eu fui numa loja aqui que tem aqui no centro da cidade, fui comprar um negocinho pra mim, porém chegando lá eu só tinha 20 reais. Era o que tinha sobrado do salário. 20 conto. E aí, porque eu não tinha recebido o salário todo, né? Como eu tinha entrado no meio do mês, então eu recebi só referente aos dias que eu tinha trabalhado. 20 conto. E aí, eu entrei nessa loja pra comprar uma pulseira, um colazinho, alguma coisinha assim pra mim. Frescurite. E aí, quando eu olho, lá embaixo, assim, lá na parte de baixo, lá no chão, tinha os chaveiros. E aí eu fui olhar os chaveiros de carro. E aí eu comecei a procurar, eu falei, vou procurar uma da Hyundai, né? Porque o HB20 é da Hyundai. Até que eu achei, gente, esse chaveiro aqui. Esse chaveiro da Hyundai. E eu falei, eu vou deixar tudo que eu
pensava em comprar e vou comprar esse chaveiro. E Comprei comprou esse chaveiro e eu disse, Deus, eu tenho fé que um dia eu ainda vou colocar a chave do carro nesse chaveiro. E aí eu cheguei em casa, mostrei pra esse ser humano aqui, e esse ser humano olhou pra minha cara e falou assim, eu tô precisando de um chaveiro, me dá pra eu colocar no carro, o chaveiro Oi. do carro. Eu falei, não, esse chaveiro aqui só vai ser usado no dia que eu comprar o HB20. E isso eu caniguei várias vezes e ela ficou com o Ela chaveiro encheu muito guardado. saco, encheu muito saco. Eu falei, você não vai usar o meu chaveiro. O meu chaveiro vai ser pra me colocar a chave do nosso carro, O que HB20. E o que é mais legal de tudo isso é porque foi a fé que essa menina gerou em torno disso. Foi muito legal, porque a gente não tinha expectativa nenhuma de que ia ter um HB20, mas essa menina comprou o chaveiro em 2019, nem eu estava trabalhando no que eu estou trabalhando hoje. Então ela comprou o chaveiro e a gente estava com o nosso vermelhinho, o nosso carro vermelho. Vermelho desbotado, né? E aí guardei dentro de uma caixinha, guardei o chaveiro e esqueci do chaveiro, né? E aí, gente, quando a gente comprou o carro, foi muito engraçado porque eu tava trabalhando. E aí, na segunda-feira, eu vou começar a chorar. Na segunda-feira, ele tinha mandado mensagem dizendo que tinha dado certo, que já tinha assinado o contrato. E na segunda-feira de noite, eu trabalhando e pensando, meu Deus, sabe aquela coisa que você para e você começa a ter uma retrospectiva de tudo que aconteceu pra você chegar até ali? E aí eu lembrei do chaveiro, eu falei, meu Deus, o chaveiro. E aí eu fui procurar o chaveiro e na hora nossa, eu fiquei muito feliz porque eu tinha profetizado que esse chaveiro iria ser usado com a chave do nosso carro, do nosso HB20. E eu chorei muito nesse dia quando eu me dei conta de que eu tinha o chaveiro. A gente falou, pronto, e agora? Foi engraçado porque meu pai tava conversando sobre o chaveiro do carro dele. Né? Falando, eu tô precisando de um chaveiro novo. E na hora eu lembrei, eu falei, meu Deus. Chaveiro. A gente não tinha condições nenhuma de ter um carro como esse, com esse porte, mas Deus ele abriu as portas e como eu sempre falo, a fé sem ação, ela não tem serventia de nada. Não adianta só você ter fé, você também tem que agir. Óbvio que é Deus que faz o milagre, obviamente, mas se eu não tivesse a ação de ter comprado e profetizado, talvez não tivesse acontecido. Pode ser que você não concorde com o que eu estou dizendo, mas ao meu ver, o que eu acredito é isso. Você tive a ação, disse, Deus, eu tenho fé. Eu não só falei com palavras, eu fui lá e fiz a minha ação. Quer dizer, eu tenho fé de que eu vou colocar a chave nesse chaveiro. E Deus realizou, né? Foi exatamente do jeito que eu queria, da cor que eu queria. Só faltava ser automático, mas aí já quer demais, né? Aí a gente vai querer demais, mas assim, nada, do jeito que ela queria, com a frente que ela queria, com a traseira que ela queria, da forma que ela queria, da cor que ela queria, e eu só queria carro novo. Outro ato de fé relacionado ao carro foi quando eu estava no trabalho, eu trabalhava na distribuidora de alimentos, na administração, e a filha do meu patrão tinha se formado em medicina e ela tem ganhado um carro, né? O presente do pai da formatura foi um carro novo. Aí eu olhei, eu tava com o meu velhinho, bichinho, coisinha, meu pai sempre nunca me deixou na mão, glória a Deus. Eu dizia assim, filho de rico quando se forma, ganha um carro novo. Aí no dia da minha formatura, no dia quando eu, na verdade, não foi no dia da minha formatura, mas no dia que eu comecei a trabalhar na profissão. Você tinha acabado de se formar, acabado de receber seu diploma. Foi. Então justamente eu tinha conseguido, com Deus deu o carro, então no dia que eu estava dentro dele, estava indo com ela pro centro, veio na lembrança também essa história, mais uma história também que se uniu em ato de fé. Resumindo, gente, o que ele quis dizer que ele falou e enrolou. Eu não enrolei nada, Que
ele foi presenteado por Deus, né? Um pouco depois de ele se formar, alguns dias depois que ele se formou e recebeu o diploma, ele também foi presenteado não pelo pai dele, mas pelo o Pai Celestial, né? O nosso Pai está no céu. Então, Nosso papai. não tem presente maior do que vir do nosso Pai que está no céu, né? Isso presente. Então, essa foi uma realização de um sonho. O outro carro que a gente deu uma entrada, né, também. E, cara, esse carro, eu vou procurar ver se tem alguma foto dele. Mas esse carro, ele tava em um estado. Que quando o homem veio buscar, eu disse, vai. Gente, a gente Vai. nem sabia que o Vai. carro E não estava. volta. A gente nem sabia. A gente nem sabia que o motor do carro estava solto. Era. Solto. Ele segurou E a até o gente motor tinha do carro. viajado para cidade distante. Então, assim, Deus realizou mais um sonho na nossa vida, que foi conquistar o nosso carro. A gente sabe que para Deus nada é impossível. Se você tem um sonho, se você tem fé nesse sonho, se esse sonho está alinhado com a vontade do Senhor, pode ter certeza que vai se realizar. E a mensagem que eu tenho hoje para você é: nada é impossível ao que crê. Nada. Se você tem fé em Jesus, fé que o Senhor ele vai realizar os seus sonhos, pode ter certeza. Pode demorar, né? Pode demorar alguns anos, alguns meses, algumas semanas, mas Deus sempre realiza. E eu quero deixar algo, né, para finalizar esse vídeo, que se no futuro a gente decidir trocar de carro, ou se a gente decidir vender o carro, ou se a gente decidir, sei lá, fazer o que for com o carro, nada do que a gente fizer vai anular o milagre que Deus fez na nossa vida. Continua sendo um milagre, Deus continua sendo Deus na nossa vida, porque Ele fez, né? E porque às vezes a gente fala assim, mas a gente pensa em outro carro, a gente quer vender. As pessoas dizem logo que não foi de Deus. Não. Deus, Ele é Deus, Ele vai continuar sendo Deus. E o milagre que Ele fez vai continuar sendo um milagre. Exatamente. Então é isso, o vídeo de hoje é sobre isso, a gente vai contar esse milagre. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês sejam edificados, tenha dado pra entender o que foi que aconteceu, porque a história foi meia longa e eu achei que ficou meia sem noção, mas resumindo é isso, Deus ele fez um milagre, realizou um sonho, conquistar o nosso carro. Ainda estamos pagando, mas tá pagando, Deus tem dado condições mas pra Deus gente. Tá dando condição. Deus dá um item e Deus dá a condição para gente pagar. Exatamente. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês sejam edificados, que a fé de vocês venha a ser restaurada. E deixa aqui o seu comentário, o que você achou. Deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. E é isso. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.